Então vamos lá, queria que você se apresentasse primeiro para o pessoal te conhecer, tá bom? Tá. Então, eu sou Vislaine, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu trabalho com a área da estética há quase 8 anos. Já fui professora por um bom tempo, mas me afastei antes de engravidar das salas de aula. E atualmente eu sou tutora, né, de estética do ensino semipresencial e coordenadora de pós-graduação de fisioterapia. Tive bebezinho há quase 4 meses e estou aqui me cuidando. Isso mesmo. Então, eu coloquei algumas perguntas assim para a gente estar conversando, né? Quais as alterações que a gestante sofre, a gestante sofre de menstruação, quais são os procedimentos estéticos mais indicados, os contraindicados, os cosméticos que as gestantes podem utilizar e aquilo que a gestante pode não utilizar, não deve utilizar durante a gestação. Mas para vocês que estão assistindo a gente, podem ir fazendo perguntas, tá? Que não, se não tiver alguma que a gente vai comentar aqui, fiquem à vontade para perguntar. Ô, meninos, vocês olhem para mim, fazendo favor, as perguntas, porque às vezes eu perco aqui. Estou pedindo ajuda aqui para o pessoal do marketing para estar de olho nas perguntas de vocês, porque às vezes eu deixo passar, porque a gente está envolvida no assunto, eu acabo não conseguindo acompanhar tudo, né? E, Vi, eu queria que você falasse um pouco, principalmente sobre a sua pele. O que que alterou na sua pele desde que você engravidou? Como é que era a sua pele antes? Como que foi, como que a sua pele ficou durante a gestação e se ela teve alguma alteração agora? Você está amamentando ainda, né? Não, não, já parei. Já? Então, Já. me conta aí como que foram essas três fases aí da sua pele. Então, primeiro, antes da gestação, eu já vinha preparando a minha pele, né? Eu já estava me preparando para engravidar. Então, uns 6 meses antes de tudo acontecer, eu já vim preparando a minha pele com aquele firmador da linha Phytobeauty, aquele com Demai, certo? E Sim. aí, durante a gestação, eu fui tendo o ganho de peso para mim foi apesar de pouco, mas para mim foi extraordinário, né? Que É em oito verdade. meses eu É ganhei muito mais. 11,5 kg, né? Então, assim, eu imaginava que a minha pele ia ter muitas estrias, né? Ia sofrer muito. Mas Uhum. não, isso não aconteceu. Ela realmente ficou bastante ressecada durante o período da gestação e eu precisei redobrar os cuidados com a hidratação. Uhum. Apesar de, né, ingerir mais água, ter uma alimentação bem mais regrada que eu tive que ter na gestação, porque eu tive pré-eclâmpsia, né? Então eu já vinha com pressão arterial elevada. Então eu tive que ter um cuidado redobrado com a pele, porque ela foi ficando extremamente ressecada, de Só descamar um mesmo, parênteses, na parte de só um seios. parênteses, só um parêntese para as pessoas, para as meninas que estão assistindo a gente, que a maioria que está assistindo a gente são profissionais de estética, elas acham que pré-eclâmpsia sempre dá em pessoas, em gestantes que são obesas, né? Eu queria É, só que você contasse para elas qual era o seu peso antes da gestação e durante a gestação. tá. Então, eu tinha 38 quilos. Fazia muitos anos que eu pesava isso. E, na verdade, a minha pré-eclâmpsia não teve a ver com o peso, né? Porque eu tinha extremamente Tá? baixo peso, eu era. Na verdade, teve a ver com uma alteração de uma artéria. Eu tive um rompimento na artéria uterina, que leva ao quadro de pressão arterial elevada e o risco de pré-eclâmpsia. E aí a Uhum, gente já foi descobrir isso já no fim da minha gestação, uhum, quando eu comecei a ter esses picos de pressão. Aí foi que descobriu a rompimento, né, da artéria uterina, tem outro nome que dá, eu esqueci agora. E aí foi quando eu comecei a tomar medicamentos para fazer o controle da pressão, mas que não adiantou muito. Eu tive que fazer um parto um pouco de urgência. sim, sim. Então não E teve muito relação com o peso e também acontece de pessoas não terem sobrepeso e ter a pré-eclâmpsia, né? É da sim, gestação. é porque é muito popular, né? Falar que eclâmpsia ou pré-eclâmpsia dá somente Isso, em obeso, em sobrepeso. mas isso Acontece serve muita coisa. principalmente aos profissionais que cuidam, que fazem tratamentos estéticos em gestantes, acha que tá só porque a gestante está dentro do peso normal, peso considerado normal, peso saudável, que ela não. Para fazer os tratamentos, né? Principalmente a própria drenagem
durante a minha Uhum. gestação lá na minha clínica e eu não pude fazer o Pilates, tudo por Uhum. conta da pré-eclâmpsia. Então, assim, Uhum. é extremamente importante essa pergunta em gestantes, porque às vezes elas mesmas ligam lá para, né, as clínicas, eu quero marcar uma drenagem linfática. E você Sim. esquece de aferir, às vezes ela nem sabe que tá com a pressão oscilando, como eu só vim saber porque eu fiquei aferindo em casa. Até então eu já Uhum. tinha ido no cardiologista no início da gestação e eu não tinha essa alteração de pressão para mais, eu tinha para menos. E aí eu fiquei aferindo, e aí chegou um momento que ela começou a elevar. Então, eu não pude fazer a drenagem linfática, nem pude fazer o próprio Pilates, né? Que são coisas que Sim. é super indicado para gestante, mas que tem que Sim. respeitar as Exato. contraindicações. Exato. E aí a tua pele, no teu rosto, no teu corpo, como que ficou, como que era antes, né, que você estava explicando, e conta como ficou depois, Então, aí durante e depois. na gestação eu tive essa desidratação foi intensa. Eu inclusive tive uma leve alergia na face, descamava tanto e estava tão ressecada que começou a dar prurido. E aí eu borrifava água termal de manhã, tarde, noite, de tudo que era hora, porque era a única coisa que Uhum. aliviava na minha pele. Pós-gestação, eu tô tendo uns quadrozinhos de acne ativa, né? Eu Uhum. acredito que agora tá vindo a oscilação hormonal, eu acabei a Sim. amamentação, e aí tá aparecendo uma lá, outra aqui, uma acnezinha Uhum. bem inflamatóriazinha, mas bem pontual. Uhum. Sim. E aí agora É. eu continuo cuidando com a água termal e com vitamina C, né? Eu já tinha uma manchinha na pele, também de Uhum. uma dermatite, eu sou bem alérgicazinha. E aí, durante a gestação, eu já fiquei cuidando dela para que isso não piorasse com a mudança hormonal, né? Que tende a piorar o melasma e tal. Uhum. Então, o que É muito mais importante aconteceu foi isso. ressaltar isso. O que é mais importante ressaltar é que a gente sabe que as gestantes elas têm uma tendência a modificar completamente a estrutura da pele, que pode ser para melhor ou para pior. Então, é É, muito importante que as profissionais que queiram trabalhar com gestantes, que elas façam um curso de capacitação, de especialização em tratamentos estéticos para gestante, para que se saiba a diferença entre uma coisa e outra, né? E ficar de olho principalmente nas clientes que não tomam anticoncepcional, né? Porque isso também é muito importante, porque tem gente que engravida sem planejar e aí está lá fazendo um tratamento estético com princípios ativos que não são adequados, que a gente vai falar disso aqui hoje, que não são adequados para se usar durante a gestação, que são perigosos, né, para a gestante, que pode realmente ocasionar algum prejuízo para o feto ou para a gestação como um todo, mas é uma das coisas mais clássicas que acontecem nas gestantes é a alteração voltada para a dermatite. A sensibilidade da pele aumenta muito, aumenta demais. Nossa, bastante, é modifica fora do tanto que normal. você não se reconhece, na verdade, né? Você desenvolve certas coisas oleosa, ou seja, é um tipo de pele mais espessa e são peles muito resistentes que raramente vai dar algum problema de dermatite. E, no E eu entanto, você tive. teve, Foi né, horrível, nossa. Era uma mais coceira intensa na corporal gravidez. íntima que era fora do normal. Eu passava o dia me coçando, faltava Uhum. só eu arrancar com as unhas da minha pele. Já no corpo, eu já não tive tantas essas alterações, né? Eu fiquei Uhum. usando o Gravidinha, logo depois Sim. que eu descobri a gestação, e com a glória de Deus e o produto, não tive nenhuma estria. Ó, bom, a gente está falando desse produto, Gravidinha, Eu ainda tá? uso ele, inclusive. Ainda Continua estou usando, usando, continua continuo usando. usando. Você Porque fez foi o que cesárea, então salvou. assim, o seu corpo ainda passa por diversas transformações, ainda ele demora um tempo para voltar, né? Isso. Sua gestação durou 8 meses, né? Isso. E eu amamentei bem Então, pouco, 2 meses e um isso. pouquinho só. Então, assim, até o seu corpo voltar, vai levar pelo menos uns 6 meses para você sentir que está voltando ao que era antes, né? É. Então, o gravidinho é extremamente importante para ajudar a recuperar a sua pele. Então, meninas, ó, quem está assistindo a gente, que fizer o print dessa tela, tá? Compartilhar no seu stories e marcar a Fitobuilt, vai estar concorrendo a um gravidinha no final dessa Ai, que live, tá top. bom? É Gente, maravilhoso, faz isso mesmo. aí, porque é maravilhoso. Maravigold.
Eu deixava um na minha casa e um na casa da minha mãe, porque como eu ficava, às vezes dormia lá, às vezes dormia aqui, onde eu tava, Aham. tinha que ter um desses para quando eu tomar banho passar. É um Uhum. alívio fora do normal para a Uhum. minha pele, né, que estava desidratada. Sem falar que não aconteceu comigo, não aconteceu, não teve nenhum tipo de estria. Eu apliquei conforme manda lá no Uhum. rótulozinho, que era mama, abdômen e entrecoxas, né? Isso. Então, eu de Uhum. início eu nem aplicava no entrecoxas. E aí, quando eu comecei a ganhar peso, eu disse, rapaz, eu vou Uhum. aplicar esse negócio, porque eu não quero nenhuma estria aqui nas minhas pernas. E aí eu fiquei aplicando bem direitinho, de manhã e de noite eu aplicava, e às vezes eu aplicava a terceira vez na hora do almoço, quando eu Sim. conseguia ir em casa e tomar banho. Então Uhum. foi perfeito. Para minha pele deu super bem e não aconteceu o que eu mais temia, que era as famosas estrias. Uhum. E você teve alguma. Você percebeu se você teve manchas ou teve uma incidência de melasma no rosto Não, durante? Não não, teve? no rosto eu não tive, eu só tinha uma manchinha advinda de uma dermatite já antiga que eu tive. Uhum. E ela, inclusive, tá bem tratadinha. Eu achei que ia Uhum. piorar com essa oscilação Uhum. hormonal, mas tá bem tratada. Eu cuidei com a vitamina C, mas no Uhum. corpo apareceu, né? A famosa linha a Alba? rubra, né? Uhum. E a Uhum. axila ficou um pouquinho escura, ainda tá clareando. É, E eu tive parei. bastante sinais Uhum. que foi assim, para mim foi a pior parte, porque incomodava muito. Ainda tá, ó, se vocês prestarem não sei se dá para ver aí, tá? Ah, sim, umas manchinhas Muito, muito. Eu pretinhas? não Sim. tinha esses Pintas, sinais. né? Pintas Bem novas. É. pequenininhos, isso. Eu não Aham. tinha sinaizinhos e apareceu bastante no Uhum. pescoço, inclusive na axila. E aí eu Uhum. tô esperando a pandemia passar para poder marcar uma dermatologista e tentar retirar alguns, né? Porque são tão pequenininhos que às vezes não vale a pena tirar por causa da marca, né? Aham. Foi o que mais aconteceu. Foi axila, sinais, a linha que ainda tá voltando, ainda continua um pouquinho escura. Uhum. Esses sinais chama dermatose papulosa nigra. Elas são muito comuns na gestação, durante a gestação, independente do fototipo da pessoa. Ela é muito comum fora da gestação em pessoas com fototipo 5, indivíduos com fototipo 5 e 6, né, que já têm a tendência de desenvolver a dermatose papulosa nigra. Mas nas peles mais claras, ela acontece muito também durante a gestação ou independente do fototipo, mas durante a gestação é bem comum elas aparecerem. E É cada realmente coisa. somente com remoção mesmo, né, uma remoção, ou um aparelho como um jato de plasma, por exemplo, que faz a remoção. Mas é Nossa, bom você procurar o dermatologista mesmo para ver se realmente há necessidade de da tirar. retirada É. e é importante você fotografar se elas vão modificar, se elas vão aumentar, se elas estão diminuindo. Se foi só uma coisa que foi durante a gestação e ela estacionou, ela não desenvolve, porque tem umas que desenvolvem, aumentam de tamanho e volume. E aí, se é uma coisa que te incomoda muito também, aí é questão de retirar. Mas conversa com o dermatologista, que é a pessoa mais indicada Isso. para estar te orientando da melhor forma, né? Alguns caíram, né? Tinha uns na axila e Uhum, eles foram caindo, mas os uhum. do pescoço permanecem. Tem uns teimosos. É. Como se não bastasse Então, tanta coisa que aparece já na gestação, né? Verdade. Então, assim, sorte que você não teve nenhuma mancha, porque a maioria das mulheres tem, né? Essas hipercromias aí derivadas dos hormônios da gestação. E a oleosidade da sua pele aumentou, diminuiu? O que que você acha? Diminuiu tanto, muito que ficou bem desidratada e bem ressecada, ficava bem Uhum. descamativa, agora tá voltando, é tanto que eu tô tendo um pouquinho de acne, né? Tô com acne, Uhum. porque eu botei um filtro aí, tá, gente? Mas eu tô com as acnezinhas aparecendo. Hoje mesmo eu tô com um aqui no queixo e um aqui no cantinho do nariz. Uhum. Tá voltando Uhum. a como era, né? Uhum. Mas como ainda tô chegando no E, quarto mês, ainda tá mudando. e a sua alimentação mudou muito durante a gestação, né? Então, eu tive que ter bastante cuidado. Uhum. Primeiro, eu era bem ruim de comer, né? Sempre fui Eu muito sei. ruim. Eu beliscava um prato, eu botava Uhum, parecia um metade do passarinho prato comendo, e dava até sobrava o nervoso. dobro. Sobrava mais do que o que eu colocava. E aí, Uhum. logo quando eu engravidei,
o apetite aumentou muito. Então, eu comia Uhum. meio prato, eu passei a comer um prato e meio. Aham. Comia bastante, comia bem, comia feijão, comia arroz, comia macarrão. E aí, Uhum. quando eu descobri a pré-eclâmpsia, então eu tive que regrar, tive que tirar É. tudo de sal, né? Tive que Uhum. diminuir bastante os carboidratos também. Então, Uhum. eu comecei a regrar. Tinha dia que eu só comia fruta. Primeiro que Uhum. era o que eu conseguia, porque eu enjoava muito. E porque Uhum. eu não tinha. Eu ia para restaurante sempre. Eu almoçava fora, eu jantava fora. Eu gostava muito de sopa, que era o que eu conseguia comer na gestação. E aí era muito salgado nos restaurantes. E aí tinha dia que eu Uhum. preferia almoçar e jantar frutas. Entendi. Tive que mudar realmente bem essa alimentação para controlar, tentar controlar, né? Essa Uhum. pressão. E E como você é muito magrinha, né? Agora que você engordou um pouquinho, né? Você tá ainda quantos quilos acima do seu peso normal eu tô com hoje, 4 a mais do que o que eu tinha. antes de engravidar, Isso. Mas que né? continua em baixo peso. Lembra, baixo peso, mas você tem um metro e quanto? Eu tenho 1,53 m. Então Tô com assim, não quarenta e é, dois quilos. não é tão desproporcional hoje, né? É. Porque eu te conheço pessoalmente, eu sei que você tem uma estatura mais baixa mas é um palitinho, um cisquinho de gente. Eu ficava Só um imaginando, ossinho, como diz né? meu marido. Gente, eu via a Vislaine, ela assim, ela aquela barriguinha, assim, não tinha mais nada, era só a barriguinha, era muito engraçado. Mas o que que você notou de diferença? Como você sempre foi muito magra, sempre teve, né, que já é genético, eu sei que né, as suas irmãs e tal, sua irmã também deve ter mais ou menos o mesmo corpo que o seu, E... mas é uma bonequinha, oi, Inabela, Oi, mesmo Isabel, assim, minha paciente ela é uma linda. bonequinha mesmo. Obrigada. Você sentiu coceira assim na região da barriga, na hora quando a sua barriga estava esticando, ou quando você estava usando o produto, você sentiu que ele melhorava a extensibilidade da sua pele? O que de benefício você ter usado o hidratante já desde o início, né, da gestação? O que que melhorou para você? Eu notei nos seios, eu tive bastante prurido também. E aí foi começando a ficar bem desidratado, bem ressecado, e eu passava o Gravidinha e aliviava muito. Outra coisa que Uhum, eu notei muito era um calor fora do normal. O abdômen ficava muito quente uhum, mesmo. E eu achava que estava acontecendo alguma coisa. E aí o que era que eu fazia? Eu tomava banho e passava o Gravidinha, passava o uhum, Gravidinha. Como eu deixava ele sempre no quarto e ficava um pouco no ar-condicionado, ele ficava meio frio. E aí era o uhum, que me aliviava, porque era muito quente o abdômen. E aí eu uhum. sempre passava o gravidinha, até minha mãe, que nem conhece de cosmético, né? Que ela é na área de pediatria. Quando eu tava lá em casa, mãe, pelo amor de Deus, meu abdômen tá muito quente. Ela vai passar o produto, vai passar o produto. Aí eu passava o produto, massageava um pouquinho e amenizava. Então Uhum. foi essa desidratação e essa quinturazinha no abdômen foi fora de Uhum. controle. Sim, é porque a circulação sanguínea durante a gestação, ela aumenta muito. Então, a tendência da gente é sentir sempre muito Muito calor, calor. né? Eu Muito dormia com calor. E duas com mantas essa, e eu passei a dormir só de camisola na gestação com ar ligado. Era um calor. e o Clauber sofria, né? Ele antes dormia sem roupa, né? Só de cueca. E aí o ar ligado. Aí agora, Aham. quando eu tava grávida, era o contrário. Ele se enrolava porque eu deixava o ar extremamente frio e eu ficava sem roupa. Foi tudo trocado aqui. É assim mesmo. Então, é muito importante a gente falar sobre esse aumento da circulação, porque a gente passa a ter uma quantidade de sangue no nosso corpo Fica muito mais avermelhado intensa. também, né? A pele. Exato, porque faz uma vasodilatação também importante em todo o corpo, principalmente região abdominal, onde está crescendo, onde está se expondo mais, com cuidado de usar, da escolha dos princípios ativos que a gente vai utilizar. Eu devo evitar completamente qualquer coisa que estimule uma vasodilatação, né? Isso é extremamente importante. Às vezes as profissionais têm muita dificuldade. Ah, será que esse produto pode, aquele produto não pode? Você vai pela linha de raciocínio, primeiro entenda o que acontece no corpo da gestante. Depois você vai escolher, de acordo com o que você entende das alterações que ocorrem no corpo dela,
fica fácil de você escolher qual princípio ativo melhor poder usar para que não prejudique, não piore a situação da gestante ao invés de melhorar, né? Eu tinha muito esse cuidado, né? Eu lembro que eu perguntava bastante a você. Toda vez eu te mandava um WhatsApp, esse pode, esse pode, esse pode. Porque, assim, na internet você encontra tanta coisa a respeito de ativos que são proibidos, que não devem ser usados. E eu, na condição de gestante, eu sofri muito isso. Porque as pessoas perguntavam que eu estava usando, e quando eu dizia que eu usava o Gravidinha, que eu já, né, usava vitamina C, água termal, mas é muito produto, não pode, porque permeia, vai fazer mal. Então, assim, eu escutava muita coisa. E que, na verdade, a gente que conhece do cosmético sabe que não vai ter esse problema. Com exceção dos produtos de celulite, de gordura, que não são o momento de tratar, né? A gente já não vai pensar nisso. A gente tem que pensar realmente só na qualidade da pele, na melhoria da pele. Mas eu percebo que é uma dúvida constante de todo mundo se pode usar, o que pode usar, não só na gestação, mas como na amamentação. E muitas pessoas ficam com medo mesmo de usar e preferem usar só um óleo. Eu vi muita gente só usando óleo. Eu participo de um grupo de gestante e as mamães só passando óleo, só passando óleo, só passando óleo, sem princípio ativo nenhum para gerar essa hidratação e melhorar a qualidade da pele. E que depende do óleo, né, Vislane? Por quê? Porque se os óleos, vamos supor, você escolhe um óleo para poder usar. O mais clássico aí, desde quando eu engravidei das minhas filhas, hoje já estão tudo grandona já, uma com 22, uma com 21, e a de 21 tá grávida de 5 meses, eu vou ser vovó. Olha! Tô adorando! Tô adorando. E aí a gente vê muito, na minha época, os médicos receitavam ureia com óleo de semente de uva. Né? A ureia, gente pelo que eu sei, é o contraindicado mesmo, né? Exatamente. A ureia, para todo produto que tem acima de 3% de ureia, ele é obrigatoriamente, pela Anvisa, né, pela legislação, que ele conste no rótulo essa informação, se ele tem mais de 3%. Por quê? Porque a ureia, ela atravessa a barreira placentária, então ela chega no bebê. Né? Então, ela vai promover um estímulo não necessário ali naquele momento. E ela também, em vários artigos científicos que eu já li, ela é encontrada também na urina, em altas concentrações, porque ela passa, então, pelo corpo todo e ela é uma das que promovem essa absorção até atravessar a barreira placentária. Então, como a gente não sabe, não são coisas que o bebê precisa nesse momento, e como não tem estudos falando, olha, o excesso da ureia lá no feto vai fazer isso ou aquilo, mas como a medicina sabe que ela atravessa a barreira placentária, eles já colocaram como contraindicação. Justamente porque para fazer esse teste também teria que expor um bebê a isso, ou fazer teste em animais para poder descobrir. Então, para se evitar tudo que passa a barreira placentária e que chega na urina também, que circula por todo o nosso corpo, ela é totalmente contraindicada para a gestante. Então, a ureia até 3% ela é segura porque ela não vai fazer isso, mas acima de 3% ela faz. Tá? Então, naquela época... Quando as pessoas compram hidratante, os leigos procuram logo ureia, porque sabe que é um dos ativos mais hidratantes, né? E que na gestação não vai poder. Exatamente. Então, naquela época, mandava fazer isso. Só que na farmácia, ou qualquer produto pronto, que você tem que ter a malícia de observar, se esse produto tem óleo mineral. Porque ele pode ter óleo de semente de uva, que é vegetal, porém, se ele estiver associado ao óleo mineral, ele não tem função nenhuma de proteger a pele, de hidratar profundamente a pele, de prevenção de estrias. Então, pode ter todos os óleos essenciais aí, ou vegetais, dos mais nobres, mas se ele tiver na composição associado a petróleo, que o óleo mineral, a parafina, tudo é derivado de petróleo, o petróleo não tem semelhança nenhuma com a nossa pele. Então, você perde todos os princípios ativos porque o petróleo não deixa, ele cria uma barreira e não deixa os princípios ativos que você realmente precisa chegarem às camadas mais profundas da epiderme, que não vai trazer benefício nenhum para a gestante. E, na verdade, o óleo mineral também, ele pode desencadear algum tipo de reação alérgica também na gestante. Então,
todo cuidado é pouco na escolha dos produtos na hora de se utilizar, né? Alguém está perguntando aí sobre restrições para uso de produtos nos cabelos. Nos cabelos, é importante que você não utilize absolutamente nada que vá modificar a estrutura do seu cabelo durante a gestação. Até porque o teu cabelo muda muito durante a gestação. O cabelo tem bastante produção, a gente tem durante a gestação bastante produção de queratina, o cabelo fica super firme, cresce bastante durante a gestação, ele se fortalece bastante, só que depois que a gente ganha o bebê, todos os nutrientes vão para a geração do leite. Então cai cabelo, o cabelo fica quebradiço, a unha, a pele, porque o corpo não quer saber que você precisa ficar bonita, ele só quer saber de produzir leite. Né? Que é o mais importante aí nesse momento. Então não faça nada que vá modificar a estrutura do cabelo, tá? Então jamais uma progressiva, mesmo que seja com aminoácidos, qualquer coisa, por quê? Porque esse cabelo não te pertence, entende? Durante a gestação é um cabelo que não é nosso, que ele vai mudar depois, né, da gestação, que aí talvez, se a queda for muito brusca, é importante usar suplementação aí para poder recuperar o teu corpo, né, para ele voltar ao que era antes ou melhorar o que de repente alguma coisa que você não tinha. Mas não corra o risco de fazer alguma alteração no seu cabelo nesse período, porque você pode sofrer lá na frente, porque acaba sendo um excesso, entende? Durante a amamentação, quais são as restrições? Durante a amamentação, basicamente são as mesmas restrições durante a gestação. Por quê? Porque se a gente pensa assim, princípios ativos que eu estou usando, que eu quero usar para clarear os meus melasmas, por exemplo, da gestação. O que eu não posso usar durante a gestação, eu também não vou usar durante a amamentação, porque eu posso um produto que seja lipolítico, né? Ele vai reduzir a gordura do meu corpo. Eu preciso da gordura para a produção de leite. Então, você interfere na qualidade do leite. Então, nada de usar cafeína, nada de estimulante durante a gravidez, nem depois da gravidez, porque isso vai, com certeza, chegar no seu leite através da corrente sanguínea. Então, são basicamente as mesmas restrições, tá? A gente estava falando antes de falar do cabelo, deixa eu lembrar aqui. Uma coisa importante. Quais são os procedimentos estéticos mais indicados para se tratar, né, durante a gestação? Você atende? Na sua clínica atende gestante? Você já atendia gestante ou não? A gente atendia com liberação médica só. Isso. Isso é extremamente importante, gente. Por quê? Porque vai se propor a fazer um trabalho com a gestante, a primeira coisa que você pede é o telefone do obstetra dela. Por quê? Porque entre ela falar uma coisa e ser a verdade, aquilo que o obstetra quer realmente dizer, existe um abismo. Então é muito importante que todo cuidado seja pouco. Então, mesmo se ela trouxer alguma coisa por escrito, ligue para o médico assim mesmo. E se você puder visitar o médico, marcar, agendar, que seja 15 minutinhos para você conversar com o médico sobre aquela gestante, ótimo. Porque fazendo isso, o médico passa a ter a confiança em você e começa a indicar as gestantes, as gravidinhas dele para você. Porque você foi lá, mostrou para ele, conversou com ele, olha, eu faço o tratamento na gestante assim, 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 eu tenho esses cuidados, mas eu preciso saber dessa gestante especificamente se ela tem alguma restrição, se ela tem algum problema, se ela tem problema de pressão, problema cardíaco, se ela desenvolveu diabetes durante a gravidez. É uma gama de coisas que vocês precisam ter cuidado. Porque, assim, a contraindicação para uma drenagem linfática, por exemplo, vocês sabem que são doenças, né? Gestação, a gente sabe que jamais é uma doença. Mas a gestante precisa estar saudável, para assim você ter indicar aí um procedimento estético. Por isso que essa parceria com o obstetra é extremamente importante. Se você nunca atendeu gestante na sua vida, mas sabe atender, pega pelo menos umas 2, 3 gestantes como cortesia e começa a tratar. Claro, com a recomendação médica, a liberação do médico, tudo bonitinho.
Depois que você fizer isso, procura o obstetra mais famoso da sua cidade, aquele que não tem agenda, aquele que você vai ficar sentada lá esperando até 10 horas da noite para ele te atender, mas vai. Por quê? Porque vai valer a pena. Você conversa com ele e fala, doutor, eu sou formada nisso, 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 eu sou especializada em tratamentos para gestantes, tratamentos faciais e corporais, e eu gostaria de fazer uma parceria com o senhor oferecendo os meus serviços e não sei o quê, e para suas gravidinhas eu vou oferecer tantos por cento de desconto e a gente fazendo essa parceria, o senhor cuida dela, da sua parte, eu cuido delas da minha parte, e assim a gente traz um benefício aí para todas as gestantes, para aquelas que tiverem indicação para os tratamentos. Isso, gente, que médico que recebe, que tem a facilidade de receber uma profissional de estética no seu consultório, sabe? Então, às vezes as pessoas falam, fazer parceria com o médico é muito difícil, mas você já sentou na frente do médico para conversar com ele? Sabe? Às vezes falta aí esse feeling aí, essa coragem que precisa. Por quê? Porque conhecimento tem, né? E ele vai, com certeza, eles não indicam porque eles não conhecem o nosso trabalho. A partir do momento que você mostra aquilo que você sabe, e assim não só com o obstetra, mas também com o cirurgião plástico. Quantos cirurgiões plásticos não indicam nada, nem drenagem, só daqui a 2 meses, 3 meses, quando ele sabe que não vai ter risco nenhum para profissional de estética fazer? Por quê? Porque ele não confia, ele não conhece, a gente não indica para quem a gente não conhece, né? E eles estão certos de não indicar se eles não conhecem. A partir do momento que você sentou lá na frente dele, conversou, explicou o que você faz, e se ele fechar a porta para você, não, isso aí eu não vou fazer, procura outro, porque você vai encontrar. Vai encontrar porque tem médico muito consciente que sabe que o trabalho da esteticista é extremamente importante, qualquer profissional de estética, seja lá de qual área for, desde que você seja especializada nisso, vai que vai dar certo, vocês vão ter muitas clientes. Eu sempre falo, sempre ganha mais dinheiro na estética quem se especializa. Se você se especializa em tratamento de gestante, você só vai ver barriguda na sua frente. Não vai precisar fazer mais nada. Né? E quando a gente tá gestante, a gente só vê gestante. É verdade. É verdade. E aí, quais são os tratamentos, Vi, que você costuma oferecer na sua clínica para gestante? O que você gosta aí? O que você faz pela sua experiência? O que dá certo? Lá na clínica, a gente só fazia a parte de drenagem linfática, a emulsão sem a trieta e o pilates. Era o que a gente fazia. Não Mas de procedimento, de procedimento estético, assim, que é legal para fazer. Facial, por exemplo, né? Vamos falar aí dos que são bacanas para poder fazer. A limpeza de pele é clássica, né? Que é ideal aí para início de qualquer procedimento, né? A limpeza de pele aí ela entra em tudo. Às vezes ocorre da gestante desenvolver acne durante a gestação, e aí pode-se fazer um tratamento não à base de ácido salicílico, mas à base de controles de princípios ativos que vocês vão ter aí uma ação seborreguladora. Nada que vá aprofundar demais na pele, que vai escamar, até porque o uso de peeling químico durante a gestação é contraindicado, até os mais suaves, porque até os que têm macromoléculas como o mandélico, por exemplo, que ele não vai descer tanto nas camadas aí da epiderme, que ele vai ficar mais superficial, mas não se recomenda fazer esse estímulo, até porque você tem que pensar que ela está muito mais propensa a desenvolver melasma durante aquele período. Então, se você estimula, né, você está estimulando, querendo ou não, você está estimulando, e aí pode causar um efeito rebote aí de começar a aparecer melasma. Mas isso ocorre mais durante a gestação mesmo, porque ela está propensa a fazer isso. Tá? A linha Nutrifil, que é aquela linha de hidratação e nutrição, a gente usou bastante lá. Sim. A Nutrifil é excelente, porque ela é altamente hidratante, ajuda bastante. Tem pergunta? Deixa eu puxar. Tem uma moça perguntando que... Vejo grávidas... Pode falar, pode ler. Vejo grávidas fazendo peeling de diamante, afirmando ser indicado por não utilizar necessariamente algum ativo. Como orientar? Então, o peeling de diamante, ele pode ser uma bênção e pode ser uma maldição, dependendo de quem está pilotando, né? Porque, assim, o peeling de diamante, ele pode ser extremamente agressivo, como ele pode ser extremamente suave. Depende muito do peso
que a gente coloca na mão. Então, assim, como a gente sabe que ele causa micro-ranhuras na pele e que você sabe que durante a gestação ela já tem uma propensão a produzir mais pigmento, né? Até em outras áreas do corpo ela já faz isso, então pode ser que como o melanócito dela já está superativado no corpo justamente por causa dos hormônios, pode ser que você acabe estimulando aí através de um processo inflamatório controlado, mas que no final disso vá acontecer aí uma formação de um melasma ou o surgimento de alguma manchinha aí pós-inflamatória, que seja extremamente suave. Mas eu optaria por fazer uma esfoliação física mesmo com o esfoliante. Não faria esfoliação mecânica, né? Porque Flávia, eu acho só que um minutinho. Aqui, eu vou me ausentar Sim. rapidinho, tá? Só um minutinho para pegar a Vivian aqui. Tudo bem. Eu faria mais assim, uma esfoliação mais física mesmo, com o esfoliante, para poder ficar mais tranquilo, né? Mas se você já está acostumado a trabalhar com peeling de diamante e quer fazer ele de uma forma super suave, aquele carinho mesmo, pode fazer tranquilamente, que não tem contraindicação. Mas se for fazer pesar um pouco a mão, pode ocorrer, sim, de você acabar estimulando aí um excesso de melanina nesse local, tá? Então, os peelings mesmo para a gente trabalhar durante a gestação, que é indicado, são os despigmentantes, os biológicos, né? Que não vão estimular nenhum processo de escamação na nossa pele. Então, recolhe os químicos durante a gestação e a amamentação e se trabalha somente com os despigmentantes, até como prevenção, tá, meninas? Vocês podem indicar para as gestantes de vocês os despigmentantes não clareadores, tá? Despigmentantes que vão absorver o excesso de melanina, que porventura possa aparecer durante a gestação. Por quê? Existe uma grande diferença. O ácido cógico, por exemplo, ele é clareador. Ele não é um peeling químico, ele é um despigmentante, mas ele é biológico, né, derivado do arroz, mas ele é um clareador. Então, por exemplo, o código você não utiliza numa pele de fototipo 5 e 6, apesar dele não ser químico, entende? Por quê? Porque eu não quero que uma pele negra, uma pele morena, mais pigmentada, uma pele mais tinta, fique clara, né? Eu não quero clarear, eu só quero remover as manchas que porventura essa pele tem. Então, eu vou partir para os despigmentantes, aqueles que absorvem o excesso de melanina que foi produzido ali naquele local. Então, existe uma diferença. É bom estudar para saber a diferença entre os despigmentantes aí. Então, esses tratamentos, eles são bem tranquilos. A argila é muito bem-vinda para a gestante, né? Tanto facial quanto corporal. Né? A vitamina C, Flávia, fala um pouquinho dela. Maravilhosa, maravilhosa. Eu não vivo sem. A vitamina C, o que acontece? Durante a gestação, a gente produz muito radical livre. Na verdade, é uma coisa que o nosso corpo não está acostumado, né? Isso gera um estresse muito grande no nosso corpo. Então, a gente passa a produzir também uma quantidade muito grande de radicais livres. Em termos de pele, isso é maravilhoso, porque você já está usando alguma coisa que já melhora aí um pouco a ação desses radicais livres, evita a formação você inibe a formação de excesso de melanina também, então ela já vai ajudar a manter a vitalidade da pele. Então é muito bem-vinda a vitamina C, desde que ela seja nanoencapsulada, tá? Então, para quem tiver aí vontade de conhecer mais sobre vitamina C, amanhã a nossa live vai ser só sobre vitamina C. Vamos desmistificar um monte de coisa aí sobre vitamina C, tá bom? Show. Eu usei bastante a minha. Eu não vivo sem. É maravilhosa. Termal me salvou na gestação. Que bom. Então, deixa eu ver aqui mais uma coisa que a gente estava. Deixa eu ver se eu não falei mais alguma coisa aqui. Peraí, pegar o meu. Bom. Mais uma oportunidade para vocês tirarem print aí, postarem no story de vocês, tá? Para que vocês concorram, marca Fitobuild, somente quem marcar Fitobuild, senão não tem como a gente saber que você publicou lá no seu story, tá bom? E aí a gente vai fazer um sorteio no final da live para quem vai receber
o Gravidinha. Aí você me fala, mas eu não tô grávida, eu posso usar o Gravidinha? Deve, tá? Eu vou ler os princípios ativos dele para vocês conhecerem, tá bom? Ele tem manteiga de ucuúba, que é cicatrizante, anti-inflamatório. Ele tem óleo de pracaxi, que ele previne estrias, tá? E também é anti-inflamatório. Tem Actiglucan, que é uma mistura do beta-glucan com aloe vera, que é a babosa, mais o ácido hialurônico, tá? Por isso que você gostou dele, porque ele dá uma sensação de preenchimento mesmo na pele, é maravilhoso. É muito top. Eu tava falando agorinha, antes da live, Flávio, com a funcionária lá da minha clínica que tá grávida também. E aí ela disse pra mim hoje, o meu gravidinha acabou. Ela vai ter o bebê agora dia 18. Acho que eu não vou comprar outro, porque eu já vou ter bebê. Eu disse, mulher, tu tem que usar isso até depois da gestação. Eu tô usando o meu ainda. Verdade. Não verdade. tem melhor, não tem melhor. E aí eu disse, tá bom, mamãe, eu vou comprar outro. E o Actiglucan, ele é interessante porque ele tem um efeito corticoide-like. Significa o quê? Ele faz o efeito antialérgico sem as contraindicações do corticoide. Tá? Então, por isso que você sempre está com a pele acalmada, a pele bem fresquinha. E ele pode ser usado no rosto também. Tá? Então, como ele é livre de óleo mineral, a não ser que você tenha, porque como ele tem manteiga de ucuba, ele é bem oleoso, né? Então, a não ser que a pessoa tenha a pele extremamente oleosa, mas aí ele pode ser usado também. Naquele momento que você sentir que a tua pele está super ressecada, pode passar também, tá? Óleo de rosa mosqueta, que dispensa apresentações, né? Colágeno, óleo de amêndoa e o hidroxiprolizilane C, que é rico em aminoácidos, que também, né, contém aí a vitamina C. Então, é excelente para as gestantes. Então, nos tratamentos que a gente estava falando, que são indicados para as gestantes, nos tratamentos faciais, eu acho que basicamente a gente falou todo. Só toma cuidado de sempre ter, se você está tratando uma gestante, tenha sempre produtos dessensibilizantes na sua cabine. Por exemplo, a gente tem uma linha Sensipil, que é uma linha para rosácea, né, para pessoas que têm a pele super sensibilizada. Por quê? Porque pode acontecer, por mais que você tenha todos os cuidados, pode ser que exista algum tipo de reação na pele da gestante. Você tem que ter pelo menos uma máscara que seja extremamente dessensibilizante, que melhore esse aspecto e que você consiga controlar, porque você não vai poder usar nenhuma pomada corticoide naquele momento. Então, tem aí uns cuidados para você ter aí o seu SOS em cabine para se tratar de gestante. Então, de rosto, praticamente é isso que a gente tem que ter cuidado. Pode sim fazer a limpeza de pele, mas desde que você tenha o cuidado de não usar a trieta, que a trieta não é que ela é contraindicada para gestante. É bom você evitar, porque ela é extremamente reativa. Então, quem aí já é profissional de estética, que já fez limpeza de pele, que faz limpeza de pele aí no seu dia a dia, sabe que tem gente que é alérgica à trieta do nada. A pessoa nunca teve alergia a absolutamente nada, mas desenvolve uma alergia à trieta, porque ela realmente é agressiva. Para dilatar o poro, elevar o pH da pele para 10, um pH aí que é muito mais baixo que isso. E aí, realmente, ela acaba sendo um pouco agressiva. Mas é necessária naquele momento ali. Mas na gestante é difícil você utilizar, porque ela pode provocar aí uma reação alérgica de verdade. Então, é bom que você utilize aí o cerato de octila, para amolecer um pouco o comedão, não tanto quanto a trieta, mas de uma forma mais segura para que vocês façam a limpeza com tranquilidade. No corporal, o que a gente pode fazer? Drenagem linfática, pode fazer uma hidratação super profunda na pele da gestante, independente de você estar só fazendo a drenagem. Tem gente que faz drenagem com creme, tem gente que faz sem. Não importa a técnica que você usa, mas se você vai de alguma forma hidratar a pele dessa cliente, você pode usar uma técnica de misturar um creme, né, que seja indicado, por exemplo, um creme à base de demai, de colágeno, 100% óleo vegetal. Você pode misturar isso numa argila branca, por exemplo, e aplicar no corpo da cliente todo. Envolve com plástico filme, aguarda ali uns 20 minutinhos e retira, a pele dela tá outra. Sabe? Você pode fazer isso aí uma vez a cada 15 dias. Então é uma hidratação super profunda na pele dela que vai trazer bastante benefício.
tratamento de mama, tudo que você vai fazer de prevenção de estria vai servir. Lógico que você não vai entrar com puncturação, não vai entrar com nada disso nesse momento, não vai entrar com nada estimulante, não vai entrar, mas ela tem estria antiga, eu vou botar um nicotinado de metila. Não, nicotinado de metila é vasodilatador. Lembra que a gente falou que a grávida ela já está com a circulação dela extremamente estimulada por causa da quantidade de sangue que há mais no corpo dela. Então, não tem necessidade disso. Então, as gestantes que você fazia algum tratamento assim, só a drenagem, ou você agregava com alguma coisa, né, igual essa hidratação que eu tô falando, por exemplo? Eu usava só o óleo vegetal. Uhum. Eu acho perfeito. Sim. Inclusive, deveria ter ele home care para gestantes. Tem, quer ver? Tem, peraí que a gente tem tudo. Tem, a gente tem, ele chama óleo pós-banho. Ele tem óleo de amêndoa e óleo de girassol, é 100% vegetal. Aquele que vem os kitzinhos com hidratante, né? Isso. Só que esse hidratante, ele vem ureia, né? O hidratante. Do corpo que você tá falando? Peraí. Aqueles que é de frutas vermelhas. Açaí, sim. Né? Sim, mas é tudo a 1%. Tá? Até o creme dos pés, o creme das mãos nosso, tudo é 1% de ureia. Tanto é que a gente não coloca eles como contraindicação, porque não tem problema nenhum. Somente a Anvisa preconiza aí acima de 3% mesmo, tá? E a gente usa 1%, então não faz mal nenhum, só vai manter a integridade da pele dela aí. Então esse óleo pós-banho também é maravilhoso. E a gestante que tem a pele muito seca também, ela pode misturar o Gravidinha e bota o Gravidinha na mão e bota um pouquinho do óleo e pode aplicar, tá? No corpo todo, não tem contraindicação nenhuma e vai até potencializar. Desde que ela use o óleo que seja 100% vegetal, porque se ela usar algum óleo mineral junto com o Gravidinha, todos os ativos do Gravidinha ela perde. Tem ela perde, não tem como. Qual o produto da Fitobuild que usa no lugar da trieta? No caso é a emulsão de limpeza, né? A emulsão de limpeza, tá? Que ela é multifuncional, ela limpa, ela demaquila e amolece os comedões, né? Através do estearato de octila, que é um emoliente que é bem aceitável aí pelas pessoas que têm alergia à trieta, tá? Então pode ser para qualquer pessoa, para quem tem rosácea, para quem tá grávida, pode usar tranquilamente, tá? E aí, a gente tem também tratamentos que a gente pode fazer de clareamento de axilas, de virilha, né, durante o período gestacional. Não tem problema nenhum utilizar esse... Caiu aí, Vi? Foi. Eu tô falando aqui que também pode ser feito durante a gestação, clareamento de axilas, de virilha, de cotovelos, de joelhos, porque são regiões que tendem a escurecer mais, que são regiões, né, onde tem mais pele ou mais sensibilidade, né? Então pode-se usar aí, fazer uns clareamentos mesmo sem nada extremamente absurdo. Lava com sabonete, um sabonete líquido, dá para aplicar, dá para fazer uma esfoliação, né? Usam um esfoliante facial, desde que não tenha ácido glicólico, que ácido glicólico é contraindicado. Qualquer coisa que vai fazer, que vai promover a escamação da pele, mesmo que seja uma escamação suave, como o ácido glicólico faz, não é bem-vindo durante a gestação, tá? Nada que vá modificar a estrutura da pele. Então, isso é que a gente tem que levar em consideração. A pele da gestante, a pele, o cabelo, a pele do rosto, a pele do corpo, a gente tem que manter a integridade e melhorar aquilo que a gente sabe que ela está perdendo durante a gestação, que pode ser... Ela tem uma retenção de líquido, por exemplo, né? E aí precisa, porque tem a indicação aí para fazer a drenagem linfática, por exemplo. Eu quero fazer essa drenagem, mas eu quero fazer essa drenagem com algum produto que tenha um princípio ativo que vá me ajudar a... Por exemplo, eu tenho aqui, olha que interessante, um creme nosso de maracujá, né, que é para fazer massagem clássica aí, para quem tem pouca celulite ou pouca gordura localizada, ou mesmo para uma massagem relaxante. Ele tem óleo de maracujá, que é calmante, extremamente hidratante. Ele tem camomila também, que é muito bem-vindo na pele aí da gestante. Ele tem centela asiática e castanha da Índia. Mas eu posso usar centela
e castanha da Índia na gestante? Pode, porque eles não são lipolíticos, eles são vasoprotetores. Então, vai ajudar muito, no caso da gestante, a diminuir a incidência de telangiectasia, que são os vasinhos na perna que ela tem. E pode desenvolver no rosto também, tá? O mesmo vasinho que dá na perna pode ocasionar no rosto. Já por causa dessa quantidade de sangue a mais que a gestante tem, que a mulher tem durante a gestação, a tendência, a probabilidade dela de desenvolver telangiectasia é muito maior, tá? Então, ela pode estar usando um creme com centela asiática e com castanha da Índia tranquilamente, que vai ajudar a proteger a parede dos vasos. Como se eles fizessem um fortalecimento da parede dos vasos para que eles não se rompam com facilidade, não gerando essas telangiectasias, tá? Então, é bem interessante. Aí, para a drenagem, o que eu indico aí para vocês, deixa eu ver um aqui, ó, que seria interessante, deixa eu ver, peraí, cadê o trem? Ó, o Drain Pós Creme. O Drain Pós, ele é utilizado para... O Drain Pós, ele é utilizado... Peraí, deixa eu só ver isso. Ele é utilizado para drenagem pós-operatório, tá? E para qualquer tipo de drenagem também, que a pessoa tenha uma retenção de líquido muito grande, pessoas que trabalham muito tempo em pé, tem problema de circulação, então ele é super indicado para isso. E ele pode ser utilizado em gestante. Ele tem o Venoxil, que ele é um vasoprotetor, tá? Que ele vai diminuir o cansaço das pernas. E você sentiu isso, Vi? Na sua gestação, peso, uma dor nos pés, parece... Quando você deita, parece que a perna é outro corpo, né? Independente, né? Parece que ela fica dilatando, né? Estranho. Isso, fica pulsando, né? Tive bastante. Uhum. E eu usei também esse que você tá falando aí, Flávio, no pós, né? Já no pós-gestação, usei ele tem gel, né? Eu usei com ultrassom. Sim. Com Sim, que legal. dias eu comecei a fazer ultrassom com esse creme, o gel pós, que é específico para pós-operatório. Tá. E ele é muito bom. Ele tem o Venoxil, que eu falei, né? Que ele é vasoprotetor. Ele tem o BioBlend Healing, que ele é um composto feito de calêndula, centela, confrei, guaçatonga, que ele diminui o peso das pernas, sabe? Aquela sensação de dor, principalmente ele é excelente para drenar mesmo esse excesso de edema aí. O Silidine, que também é um tonificante vascular. O Legacy, que também é drenante e alivia também essa sensação de peso nas pernas. O Alecrim, que é super refrescante, é vasoprotetor também. E a Arnica, que é anti-hematoma também, anti-inflamatória, é analgésica. Então, esse é um produto excelente para se fazer uma drenagem aí durante a gestação e pós-gestação também. Então, vai trazer aí bastante benefício. Como a Vivi comentou, a Vislane comentou, ele tem o Drain Pós-Gel, que vocês podem estar associando no ultrassom depois da gestação. Passou a gestação, quer trabalhar aí abdômen, quer trabalhar a região de glúteo, pernas, né, que vai ser muito bem-vindo. Ó, última chance, porque a nossa live está acabando, para vocês printarem essa tela, compartilharem no stories de vocês e marcarem aí a Fitobuild para concorrerem ao Gravidinha, tá bom? E aí, quem ganhar, não quiser usar, e tá aí a oportunidade, experimentem, por favor, que vocês vão amar, porque ele tem um cheiro de neném. Pode me dar que eu vou querer, tá? Ele não tem, viu, um cheirinho de neném? Já começa, né? É uma delícia. Muito gostoso. Eu vendi muito durante a minha gestação, porque eu comentava que eu tava usando, e as mães diziam que tinham muito problema com óleos, por causa justamente que enjoavam do cheiro. E aí eu disse, não, o Gravidinha vocês vão amar. Não tem melhor do que esse. Eu sou apaixonada. Acho que eu quero ficar grávida de novo, só pra ficar usando. Verdade. Gente, acho que faltam 3 minutos para encerrar a nossa live. Acho que a gente esclareceu aí bastante as dúvidas, né? Acho que a gente abordou bastante coisa aí de tratamentos estéticos, de princípios ativos. Muito cuidado com princípios ativos que não são recomendados na gestação, são principalmente 4, perdão. Nicotinato de metila, porque você está fazendo vasodilatação, você acaba estimulando mais ainda, então não tem necessidade de fazer esse estímulo.
cafeína ou produtos que sejam lipolíticos, né? Princípios ativos que sejam lipolíticos, aí você não quer essa redução de gordura, porque ela vai precisar dessa gordura para poder gerar o bebê, ela precisa dessa energia, o corpo precisa dessa energia, não está no momento de emagrecer, né? Que mais? Cânfora, jamais, tá? Ela pode usar mentol, mas não pode usar cânfora, tá bom, gente? Uma colher de sopa de cânfora no abdômen gravídico pode levar o bebê a óbito, tá? Por quê? Porque resfria demais, abaixa demais a temperatura. Então, por isso que é super importante vocês saberem, estarem sempre atentas quando vai trabalhar com crioterapia, principalmente com aquelas clientes que não tomam anticoncepcional, tá? Ou que usa tabela, ou que usa DIU, qualquer outro método que não seja contraceptivo extremamente seguro. Nenhum é 100% seguro, né? Mas quando ela não toma, então aí, né, a probabilidade de acontecer aí uma gestação sem ela saber é muito comum. Então, tomem bastante cuidado com isso, e a trietanolamina, que pode aí desencadear uma reação alérgica não muito adequada aí durante a gestação. Então, basicamente, são esses 4. Então, pensando nisso, fica fácil de você escolher. E a ureia acima de 3%. Tá? Ureia acima de 3%. Então, nada que você sabe que vai passar para a corrente sanguínea, que vai ser eliminado na urina. Então, por isso que a profissional de estética tem que estudar cosmetologia, para ela entender da principal ferramenta que ela tem, que é o cosmético. Além de todo o conhecimento das técnicas que ela desenvolve, mas o cosmético é uma ferramenta diária dela ali. Então, ela tem que conhecer e saber. E produtos com óleo mineral, que é zero benefícios para não só para gestante, mas para qualquer pessoa, né? Então, Vi, eu queria te agradecer muito, 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 muito. A gratidão aí pela sua disponibilidade. Desculpa aí te atrapalhar, porque eu sei que um bebê novinho, eu sei que é corrido. Tá tranquilo. Tá bom? Mostra a Vivi aí pra gente. Mostra a Vivi aí pra gente. Deixa eu pegar ela aqui. Peraí. Papai, me dá a Vivi aqui. Vem cá, princesa. Ela tá muito igual ao pai dela. Não tem nada da mãe, é só o papai purinho. Diz a titia, eu tô dando pra usar produtos também, titia. Ah, meu Deus do céu, que coisa mais rica. Deus abençoe, tá? Muita Amém. saúde aí pra Obrigadão. vocês. Meninas, Gratidão aí por compartilhar toda a sua história. Obrigada. Ajudou bastante. Não ajudou, meninas? Tenho certeza que ajudou bastante aí as profissionais a gostarem mais de trabalhar aí com gestantes. Muita gente tem medo, né? Eu acho que ficou bem explicadinho, Flávio. Você conseguiu resumir bem para elas o que é que elas podem fazer e o que não podem fazer. Verdade. Bem legal.